tem pelo menos 11 crimes que vão ser imputados ao Bolsonaro, né? O Metrópolis, o site lá de Brasília, fez uma conta dizendo: se o Bolsonaro pegar a pena mínima desses 11 crimes, ele pega 32 anos de cadeia, né? Pena mínima. E o Bolsonaro ontem estava muito nervoso, gravou um vídeo lá no Cercadinho, dizendo: olha, a imagem que vai passar para o mundo é que ele é um homicida, né? E ele estava espantado com isso, de 400 mil pessoas morrem, que não precisavam ter morrido, né? Mortes evitáveis, segundo a CPI, bastaria o Brasil ter seguido protocolos mínimos, e ele está chateado por ser qualificado como homicida. Você acredita nas consequências penais, inclusive? E aí eu te pergunto sobre o Aras, né? Porque o relatório vai ser entregue nas mãos do Augusto Aras e também vai ser entregue nas mãos do Arthur Lira. Qual a sua visão sobre as consequências? Nesse momento, enquanto o Bolsonaro estiver no governo, não acredito que o Aras vá fazer nenhuma denúncia. Essa é a minha opinião. Ponto. O Aras, ele é nomeado pelo Bolsonaro. Não acredito que vá fazer isso. E o Bolsonaro amarrou o Aras de tal maneira que é muito diferente do que a Dilma fez naquela ocasião, com o Janot, entendeu? Que foi ceder ao corporativismo, que era uma linha do PT que já vinha antiga e sempre nomeou o primeiro daquela lista, etc., e deu no que deu. Então, hoje, o Bolsonaro tem o Aras bem amarrado politicamente, eu sempre entendo assim. Só que vai ter consequência, inclusive, a partir de decisão do Aras. Outras pessoas vão ser investigadas e isso vai levando a aprofundamento de uma investigação que vai resultar lá na frente em uma responsabilização do Jair Bolsonaro. Ele já está nervoso porque ele fez o que fez e achou que ninguém ia reagir. A sociedade brasileira reage através das suas instituições, dos seus representantes. A política é isso. E o CPI está respondendo a próprio anseio da sociedade por justiça. O que o Bolsonaro fez o tempo inteiro é um absurdo e continua fazendo, quando ele até defende a não vacinação, o horror. Isso é incitação também ao crime. Você pode dizer que ninguém é obrigado a tomar vacina, o Supremo já decidiu, mas você pode impor medidas de restrição, né, de circulação, de acesso a determinados lugares. Eu acredito mais, Júlio, o que vai acontecer é uma responsabilização do Jair Bolsonaro fora, Tribunal Penal Internacional. E isso vai acontecer, eu já disse isso aqui, porque são lideranças indígenas, são líderes mundiais já olhando para o Bolsonaro dizendo: o que esse cara está querendo no país do tamanho do Brasil? Entendeu? Não é um país eco. O que esse cara está querendo? O que ele está fazendo com uma população? 600 mil mortes. Então, eu acredito que vai haver responsabilização, ou pelo menos julgamento do Jair Bolsonaro, ele vai ter que se defender fora do Brasil. Eu apostaria isso primeiro lá, e aqui dentro do Brasil, é claro que vai depender muito de condições políticas, porque hoje o Aras, como disse, está amarrado politicamente ao Jair Bolsonaro. Não acredito mesmo que ele vá tomar iniciativa contra o Jair Bolsonaro, mas vai tomar contra outros níveis, vai contra o isso eu creio, contra outros membros dessa rede da morte, vamos chamar assim. Como eu vejo agora, o Jair Bolsonaro, ele vai, em algum momento, como eu disse, fora do Brasil, e também internamente isto vai ocorrer. Eu acho que o Jair Bolsonaro ele vai ser candidato a presidente, como eu já disse. O Jair Bolsonaro vai ser sempre candidato a presidente, ele vai ser o líder da extrema-direita. A aposta do Jair Bolsonaro, ou o projeto do Jair Bolsonaro com setores militares, era para organizar um setor da sociedade. Não estou falando de todos os militares, não, mas eu estou falando desse, sobretudo o Vilas Boas, falou: vamos organizar esse setor porque nós temos apoio. E eles sempre tiveram. Os 15% da população, desde a época das diretas. Os caras eram contra a redemocratização, sempre foram. Então, eles organizaram. Então, o Jair Bolsonaro vai politicamente ser candidato. A força política dele, evidentemente, é que vai definir o futuro dele na esfera judicial. Quer dizer, isso vai ocorrer na criminalização. Que ele deveria ser condenado, não tem dúvida disso, né? Tem que ser. Agora, primeiro, eu acho que vai ser fora do Brasil, vai começar o julgamento lá, e isso vai pressionar por ações internas aqui contra o Jair Bolsonaro. É interessante, né? O Alfredo até pergunta: o que na prática o Tribunal Penal Internacional pode fazer, né? Que repercussão que uma decisão do Tribunal Penal Internacional tem internamente? Essa é uma questão. O Tribunal Penal Internacional tem um código penal que pode levar à prisão até 30 anos, viu?
mais do que isso não pode. Então, ele vai ter dificuldades para viajar, para ir fora do país. Né? Como prenderam o Pinochet. O Pinochet foi preso na Espanha. Né? Exatamente. E você pode emitir uma ordem de prisão internamente que vai depender das autoridades brasileiras confirmarem ou não. Entendeu? Ele tem uma condenação, pode se defender lá, mas pode ser condenado à revelia, e aí você pode ter um expedido, um mandado de prisão, e a primeira autoridade que recebe isso é o Brasil. Então, recebe e decide se vai apresentá-lo para cumprir a pena ou não. Claro que o Brasil tem soberania, tem tratados que assinou, que garantem o funcionamento do Tribunal Internacional, o respeito às normas do Tribunal Internacional. Mas a gente sabe, por exemplo, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU foi desrespeitado apesar de acordo. Né? No caso da eleição do Lula, e até hoje a ONU não se manifestou sobre isso, né, de caráter definitivo. Foi uma liminar que dizia: vocês são signatários do Tratado de Direitos Políticos, o Lula, estamos concedendo uma liminar, queria mudar a história do Brasil. O Lula você tem que respeitar o direito do Lula de ser candidato. O Brasil, Barroso à frente, o grande democrata constitucionalista Barroso, apesar do tratado, descumpriu. Entendeu? Porque tinha que ter cumprido. Descumpriu, foram lá e ratificaram, disseram que não, o Lula não ia ser candidato nem nada. Evidentemente que o país tem soberania, não vai ter tropa internacional vindo aqui, invadindo, etc. Mas vai mostrando que o Brasil é um país que nem sempre cumpre acordos internacionais. No caso do tribunal pode ocorrer a mesma coisa, mas o tribunal pode fixar pena, sim, de prisão, e o Brasil é signatário, criador do Tribunal Penal Internacional, teve uma magistrada lá, uma juiz por mais de 15 anos, Silvia Steiner, que defende a responsabilização por genocídio. Hoje, porque ela, quando começou isso, ela fala de crime contra a humanidade. Então, quando ela falava lá atrás, ela tinha uma outra posição. Ela foi evoluindo, ela foi vendo os fatos, o Bolsonaro foi avançando, escalando, e ela falou: hoje existe uma fartura de provas, eu não sei se é exatamente a fartura, mas é um termo assim, existem muitas provas de que ele cometeu crime contra a humanidade. Portanto, ele sim deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Muito bom. Desmoralização completa, né?